O que você faria se o silêncio fosse sua única chance de sobrevivência? Fala, galera! E hoje no Resumindo Trechos vamos acompanhar O Silêncio, um filme de ficção científica lançado em 2019. Então partiu se inscrever e deixar o like. Agora vamos para o vídeo. Na Pensilvânia, dois cientistas estão explorando uma caverna a 300 metros de profundidade sob a trilha dos Apalaches. Eles atravessam camadas de rocha antiga e descobrem um sistema de cavernas inexplorado. De repente, ouvem um som estranho e ficam aterrorizados ao verem criaturas aladas saindo do interior da caverna. Os cientistas tentam fugir, mas as criaturas os cercam e os matam rapidamente. Em Montclair, Ellie está terminando mais um dia de aula, tentando ignorar os colegas que zombam dela por ser surda. Felizmente, ela tem o apoio do seu melhor amigo, Rob, que aprendeu a linguagem de sinais para se comunicar com ela, mesmo que Ellie consiga ler lábios. Rob é muito atencioso e a acompanha até em casa, de mãos dadas. Quando Ellie chega em casa, é recebida calorosamente pelo cachorro da família, Otis, e imediatamente provocada pelo irmão Jude. Sua mãe, Kelly, a repreende por chegar tarde, mas também não perde a oportunidade de brincar sobre o relacionamento dela com Rob. De repente, Otis começa a latir, e Ellie percebe que os pelos dele estão eriçados, como se houvesse algo perigoso por perto. Mais tarde naquela noite, ela vê helicópteros sobrevoando a região e fumaça subindo ao longe. Enquanto isso, encontra sua avó, Lynn, fumando escondido, mesmo sabendo que isso faz mal para seus pulmões debilitados. Ellie promete não contar nada para Kelly. Em seguida, enquanto observa os pais conversando, ela reflete sobre como perdeu a audição e os avós paternos em um acidente de carro 3 anos atrás. Apesar disso, sente que a perda foi ainda maior para os pais. Ao ir para a cama, recebe uma mensagem de Rob contendo um vídeo misterioso de criaturas aladas no céu noturno. Antes que consiga prestar atenção, seu pai, Hugh, entra no quarto e faz brincadeiras sobre Rob. Já pronta para dormir, Ellie nota que Otis ainda está inquieto. No meio da madrugada, Kelly a acorda e a leva para a sala de estar, onde a família, junto com Glenn, o melhor amigo de Hugh, assiste ao noticiário. Muitas cidades do Zero estão sendo atacadas, e o perigo está se espalhando rapidamente pelo país. No início dizem que são ataques terroristas, mas logo vídeos feitos por celulares mostram corpos mutilados nas ruas. Em um desses vídeos, uma mãe aparece com a boca do filho lacrada com fita adesiva e um cartaz dizendo para não fazer barulho. Nesse momento, uma explosão é ouvida e a família corre para fora, onde vê aviões de combate passando. Ao retornarem para dentro, assistem a um vídeo da equipe de exploração confirmando que criaturas antigas escaparam de uma caverna e estão atacando humanos. De repente, a TV muda para o sistema de transmissão de emergência, alertando todos a ficarem em casa com portas e janelas trancadas e a não fazerem barulho. Ellie comenta que as cidades são os piores lugares para se estar, devido ao barulho constante. A família decide, então, abandonar a cidade. Glenn e Jude saem em um carro, enquanto o restante da família segue em outro com Otis. Enquanto deixam a cidade, percebem que a fumaça cobre tudo. Nos túneis do metrô, os trens estão parados e várias pessoas tentam permanecer em silêncio. Contudo, um bebê começa a chorar e os passageiros, desesperados, tiram o bebê da mãe com a intenção de jogá-lo para fora do trem. A mãe, em pânico, agarra a criança e avisa que vai junto com ela. Ambas saem do trem e tentam atravessar o túnel em silêncio. No entanto, quando o bebê deixa cair o chupeta e começa a chorar novamente, as criaturas aparecem imediatamente. A mãe corre com o bebê nos braços, mas não é rápida o suficiente. Os passageiros do trem assistem, horrorizados, enquanto as duas são atacadas e mortas pelas criaturas. Voltando à família de Ali, eles ouvem pelo rádio que o número de mortes já atingiu níveis catastróficos. Ali conversa com Rob pelo tablet, e ele explica que sua família decidiu seguir a recomendação das autoridades e permanecer em casa. Durante a viagem, a família para em um posto de gasolina para abastecer e pegar suprimentos. Ali aproveita para levar Otis para fazer suas necessidades, mas o cachorro começa a latir para um homem armado que aparece e exige o carro da família. Hugh está prestes a entregar as chaves quando Glenn atira na perna do homem e Otis o ataca, mordendo-o. Glenn pega a arma do invasor e todos entram nos carros, deixando o homem para trás sem se preocupar com o que pode acontecer a ele. O clima de tensão deixa Jude tão nervoso que ele decide mudar de carro para ficar com os pais. Ellie continua acompanhando as notícias no tablet e descobre que as criaturas foram batizadas de Vespes, inspirado na palavra espanhola para vespas, por causa de sua maneira de atacar em enxames. De repente, Hugh freia bruscamente para evitar um acidente, mas o trânsito está parado, forçando a família a pegar um desvio para longe da civilização. Eles atravessam um portão e seguem por uma estrada isolada, enquanto o rádio continua anunciando os estados que estão sendo atacados. Ali vê no tablet imagens aterrorizantes dos estragos que as Vespes estão causando pelo país. Depois de algumas horas de viagem, Glenn avisa pelo rádio que a estrada está difícil e decide parar para limpar o caminho. No entanto, um grupo de cervos sai da floresta e atravessa a estrada, forçando Glenn a desviar. Seu carro perde o controle, capota e para de cabeça para baixo no fundo de uma encosta.
Hugh corre para ajudá-lo, mas não consegue abrir a porta e a perna de Glenn está presa, impossibilitando que ele seja puxado pela janela. Kelly tenta ligar para a emergência, mas ninguém atende. Hugh tenta novamente abrir a porta com uma ferramenta, mas sem sucesso. Ciente da gravidade da situação, Glenn pede que Hugh lhe entregue as armas. Quando está armado, ele diz à família para seguir em frente sem ele. Hugh hesita, mas promete voltar com ajuda. A família retorna ao carro, mas Otis começa a latir novamente. Ellie percebe os pelos arrepiados do cachorro e se lembra do alerta para evitar barulho, pedindo que Hugh desligue o motor. Infelizmente, é tarde demais. Uma Vesp colide contra a janela do carro e o latido de Otis atrai ainda mais criaturas que começam a golpear os vidros. Lynn grita, e o som ecoa até Glenn, que ouve os rugidos das Vesps. Para salvar a família, Glenn dispara suas armas, distraindo as criaturas que o cercam e o matam rapidamente. Mesmo após a morte de Glenn, Otis continua latindo, o que atrai mais Vesps. Hugh tenta acalmar o cachorro, mas sem sucesso. Ignorando os apelos desesperados de Ali, ele toma uma decisão difícil e empurra Otis para fora do carro, sacrificando-o para salvar a família. Horas depois, o carro permanece parado. O local está silencioso, mas algumas Vesps ainda rondam a área, deixando todos com medo de ligar o motor. Como não podem ficar ali para sempre, Hugh decide sair do carro com cuidado para investigar. Nesse momento, Lynn sofre uma crise de asma. O breve momento para pegar o inalador é suficiente para que uma Vesp pouse no teto do carro. Hugh, com calma, pega a ferramenta que havia deixado cair anteriormente e a arremessa para longe. A criatura segue o som e se afasta sem perceber Hugh. Ele retorna ao carro e, usando linguagem de sinais, explica à família que as criaturas são cegas e caçam pelo som. A família concorda em desligar todos os dispositivos e se comunicar apenas em linguagem de sinais. Hugh pede o isqueiro de Lynn, chocando Kelly ao revelar que sua mãe fuma. Em seguida, ele vai até o carro de Glenn e, após se despedir do corpo do amigo, incendeia o veículo. As Vesps imediatamente cercam o carro em chamas e morrem quando o veículo explode, permitindo que a família continue sua jornada a pé. A longa caminhada começa a debilitar Lynn, que precisa ter muito cuidado para não fazer barulho ao enfrentar dificuldades respiratórias e usar o inalador. Após um tempo, decidem parar para descansar. Hugh aproveita o momento para se desculpar com Ellie pelo que aconteceu com Otis, explicando que não teve outra escolha. Lynn sugere que Kelly conte aos filhos sobre o câncer de pulmão, mas Kelly se recusa, querendo evitar tornar o dia ainda mais pesado. Enquanto isso, Judy avista uma casa próxima usando binóculos e a família decide ir até lá. Já é noite quando chegam ao portão e Hugh, ao tentar abri-lo, acidentalmente toca um sino. Uma Vesp pousa na cerca logo em seguida. Ao mesmo tempo, a dona da casa aparece, ameaçando atirar nos intrusos. Aparentemente isolada do mundo, ela desconhece o que está acontecendo, e sua voz atrai um enxame de Vesps que a empurram para dentro de um poço, matando-a rapidamente. A família procura outra entrada e encontra um cano de drenagem. Hugh entra primeiro, rastejando pelo tubo sem perceber uma cobra escondida na terra. Ao sair do outro lado, ele verifica que a casa está vazia e acena para os outros seguirem. Quando o restante da família começa a atravessar o tubo, a cobra aparece e começa a sibilar, produzindo um eco que atrai uma Vesp. A criatura captura a cobra antes que ela ataque alguém, mas uma segunda Vesp aparece no outro lado e fere a perna de Kelly. Ao ouvir o grito de Kelly, Hugh corre para ativar uma trituradora de madeira que estava no quintal. As Vesps são atraídas pelo barulho e acabam morrendo instantaneamente na máquina. A família então carrega Kelly para dentro da casa. Lynn, que já foi enfermeira, corta a calça de Kelly para cuidar do ferimento que é mais grave do que imaginavam. Depois que Kelly adormece, Lynn e Hugh compartilham uma bebida do lado de fora. Enquanto isso, as Vesps retornam ao poço para continuar se alimentando do corpo da dona da casa. No andar de cima, Ellie usa o tablet para entrar em contato com Rob, que aparece exausto e coberto de sujeira. Ele revela que seus pais estão mortos. Ellie tenta convidá-lo para se juntar à família na cabana, mas a conexão cai antes que ele responda. Na manhã seguinte, Ellie descobre nas notícias que muitas pessoas estão vendo as Vesps como símbolos religiosos e começaram a queimar ateus vivos. Lynn examina o ferimento de Kelly e percebe que está piorando, avisando que ela precisará de antibióticos para sobreviver. Hugh se prepara para sair com Ali, pegando uma foice no porão. Jude quer ir junto, mas Hugh pede que ele fique para proteger a avó. Antes de sair, Hugh e Ali abrem o portão da frente cuidadosamente para evitar tocar o sino novamente. Hugh prende a porta ao chão para não fazer barulho, e a dupla deixa o local pela pequena abertura. Enquanto caminham em direção à cidade mais próxima, várias Vesps sobrevoam a área, mas Hugh e Ellie continuam ignorando-as. Pelo caminho, encontram corpos mutilados, indicando que foram mortos por outros humanos. Ao chegar à cidade, encontram tudo deserto, com manchas de sangue por toda a parte, sem perceberem que um reverendo os observa de longe. A porta da frente da farmácia está trancada, forçando Hugh e Ellie a entrarem pelos fundos. Lá dentro, o cheiro de corpos em decomposição, parcialmente devorados, os atinge. São pessoas que foram atacadas pelas Vesps enquanto tentavam pegar suprimentos.
Hugh pega os antibióticos enquanto Ali se aproxima dos corpos e percebe algo assustador. As vespes colocaram ovos dentro deles. De repente, um filhote de vespe quebra um dos ovos, espalhando um líquido em Ellie que solta um leve suspiro. Esse som é o suficiente para atrair 3 vespes adultas, que pousam nas prateleiras esperando o outro ruído. Ellie olha ao redor e percebe um alarme de incêndio. Hugh pede que ela pegue um esfregão. Com cuidado, Ellie entrega o objeto e Hugh o incendeia para ativar o alarme. O som ecoante e os jatos de água do sistema confundem as vespes, permitindo que os dois escapem da farmácia em segurança. Enquanto saem da cidade, eles encontram o reverendo, que começa a segui-los. Tentando evitá-lo e se comunicar em silêncio, o reverendo mostra um caderno onde escreve sua proposta para que eles se juntem ao seu grupo, os Silenciados. Hugh e Ellie recusam e continuam caminhando, mas o reverendo sibila, revelando que arrancou sua própria língua. Logo, a dupla retorna à casa e os medicamentos ajudam Kelly a melhorar. Hugh tenta buscar informações na TV, mas não há sinal. Ellie compartilha as últimas notícias que conseguiu. A CNN está transmitindo de um bunker com sinal fraco e descobriu-se que as vespes não suportam frio intenso, sendo encontradas mortas na neve. Jude tenta se distrair jogando cartas, enquanto Hugh entalha uma estaca para que ele possa se defender. Uma tarde, o reverendo aparece do lado de fora da casa, acompanhado por um grupo de seguidores, todos sem língua. Hugh sai e exige que eles deixem sua família em paz, mas o reverendo insiste para que se juntem a eles, mencionando que Ellie é fértil. Enfurecido, Hugh pega uma arma e os ameaça, mas o reverendo sabe que ele não atirará, pois o som atrairia as vespes. Após uma prece silenciosa, o grupo vai embora. Mais tarde, Ellie recebe uma mensagem de Rob, que informa que está indo para o norte gelado, onde sobreviventes estabeleceram um refúgio. Antes de passar as direções, a conexão é cortada novamente. No meio da noite, Hugh ouve um barulho, e a família descobre uma garota esperando na porta. Eles a deixam entrar e fazem perguntas, apenas para perceber que ela também não tem língua. A garota foi enviada pelo reverendo, e ao abrir o casaco, revela vários celulares amarrados ao corpo. Ao mesmo tempo, Ali percebe uma sombra na janela e descobre que outro celular foi preso ao vidro com fita adesiva. De repente, esse celular e os que estão com a garota começam a tocar, atraindo as vespes, que voam em direção à casa e começam a colidir contra as janelas. Hugh pega todos os celulares da garota e os joga em um balde d'água, silenciando-os. Uma vespe consegue atravessar a janela do quarto de Ellie, mas ela corre e tranca a porta a tempo. Quando os celulares param de tocar, parece que as vespes estão prestes a desistir. Entretanto, outro celular é encontrado em outra janela, emitindo mais ruídos. Com as vespes quase quebrando o vidro, Hugh e Jude tentam bloquear a entrada enquanto as mulheres correm para se esconder no porão. Lá, 3 membros dos Silenciados estão esperando e imediatamente agarram Ellie para sequestrá-la. Kelly tenta atacá-los com um martelo, mas é facilmente derrubada. Os sequestradores fogem com Ellie, mas Linus segue empurrando-os no chão. Ellie aproveita a confusão e morde as mãos dos sequestradores, forçando-os a soltá-la. Enquanto Ellie escapa, Lynn solta um grito que atrai várias vespes. As criaturas chegam rapidamente e matam Lynn e a maioria dos sequestradores. A família sai do esconderijo e lamenta a perda de Lynn. Mas o reverendo e mais membros dos Silenciados aparecem, capturando Ali novamente. Desesperados para salvá-la, Kelly, Hugh e Jude enfrentam o grupo, esfaqueando qualquer um que tente impedi-los. Depois de libertar Ellie, ela também entra na briga, acertando um homem na cabeça com uma grande pedra. Hugh luta com o reverendo, tentando estrangulá-lo, mas é esfaqueado no processo. Em resposta, Hugh dá uma cabeçada no reverendo, derrubando-o. Com a ajuda de Kelly, eles eliminam os últimos sequestradores. Apenas uma garotinha e uma mulher dos Silenciados sobrevivem e fogem, aterrorizadas. Hugh, mesmo ferido, usa sua arma para acabar com o reverendo de vez. No dia seguinte, a família inicia sua jornada rumo ao norte, parando apenas à noite para descansar. Após dias de viagem, eles chegam a uma montanha onde encontram um refúgio ao seguir placas deixadas por outros sobreviventes. No local, Ellie se reencontra com Rob, que a ensina a usar um arco e flecha. Juntos eles passam a caçar vespes que se aproximam demais de seu novo lar.